O Supremo Tribunal Federal ele recebeu um crédito extraordinário de 27.400.000 reais para reforçar a segurança do prédio. O valor havia sido aprovado em dezembro do ano passado pelos ministros e foi liberado ontem pelo presidente Lula via medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Esse recurso, Ed, ele já começa a ser repassado na prática? Como que esse valor vai ser usado? Isso, na prática ele já pode ser já usado pelo Supremo, e esse recurso foi pedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Corte, após o atentado de 13 de novembro de 2024, onde um homem tentou atingir o prédio e jogou artefatos explosivos, depois se implodiu em um deles e morreu ali na frente do Palácio do STF. Então, esse atentado é mais uma forma, isso foi usado pelo ministro Barroso como uma justificativa, do agravante que tem sido esses ataques, não só, nesse caso, físicos, né, mas eles já tem um ataque moral, esse discurso de tentar descredibilizar o Supremo já vem desde 2019, que vem com uma força maior. E aí isso aumenta a necessidade de reforço na segurança. Então, o presidente da Corte do Supremo pediu ao governo federal um recurso maior para investimento na segurança do Palácio, e esse aporte agora está sendo liberado. Ele vai ser aprovado, ainda ele precisa ser aprovado pelo Congresso, mas ele já pode ser utilizado enquanto essa aprovação não sai, ele já pode ser utilizado pelo Supremo. Então, esses recursos são 27.400.000 reais. São 7 milhões para nomeação de 40 agentes judiciais, que são esses agentes de segurança, para reforçar essa equipe que tem a Secretaria de Segurança dentro do Supremo. 12 milhões em sistemas antidrone, para barrar ou qualquer tipo de ataque ou qualquer coisa que possa vir de forma aérea. 5.700.000 para 19 conjuntos de raio-x, detectores de metais, que reforça também essas entradas ali. Agora, já no início do ano, a gente teve um equipamento diferente ali no Supremo. Assim. Eu acompanho o noticiário aqui, faço essa cobertura pelo tempo, no Poder Judiciário e vou frequentemente ao Supremo. Então, agora, nesse início de ano, a gente teve um reforço ali de um aparelho de raio-x que não tinha muito ali. Você faz um scanner, que é diferente também. Então, esses recursos eles vêm agora também para poder aprimorar esses equipamentos. Então, tem também aí pinos hidráulicos, que são aqueles que sobem para poder fazer barreira de passagem de veículos, que isso ali não tem. E também um drone autônomo com câmeras termais, radiocomunicadores. Então, esses recursos vêm tudo para isso. Para esse suporte físico e humano ali de equipe de segurança dos agentes judiciais e também de equipamentos. O Supremo vem se blindando já há um tempo, assim, após os ataques, os atos de 8 de janeiro, houve ali uma proteção de um gradil que antes existia também, mas foi reforçado, que isola o Palácio do STF da Praça dos Três Poderes. Então, ali a praça, para quem conhece aqui em Brasília, a praça divide ali de um lado o Supremo, do outro o Palácio do Planalto e do outro lado o Congresso Nacional. Mas de frente para ela mesmo, o Supremo é o que tem, sem nenhuma pista entre a praça e o Palácio do Planalto, ainda tem uma pista, e é a mesma coisa, uma pista de carros, e é a mesma coisa faz para o Congresso Nacional. Para o Supremo fica de frente mesmo para a praça, e o acesso está todo ali pela praça para quem circula. Então, esses gradis, eles voltaram a ser, foram reforçados depois do 8 de janeiro. No início de 2024, o presidente Lula fez essa retirada, até mesmo para poder mostrar assim, o fortalecimento da democracia depois dos ataques. Fez a retirada dos gradis que já estavam separando o Palácio do Planalto da Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional a mesma coisa, e o Supremo, num ato simbólico, em 1º de fevereiro de 2024, fez essa retirada também, com os presidentes da Câmara e do Senado, com o presidente Lula, o presidente Barroso, eles seguraram a grade, fizeram ali para o Palácio ter esse acesso à praça. Só que aí, em 13 de novembro, houve esse atentado ali, esse ataque com os explosivos, e essa segurança voltou, e ela voltou mais reforçada, assim, não só com
essa parte externa, mas a parte interna também. Então, essa proteção maior ali ficou para os ministros, a segurança dos ministros, a circulação deles, até inclusive dentro do tribunal, foi reforçada com segurança e a partir desse atentado. Então, esses recursos agora eles vêm para poder dar aporte a isso que o Supremo queria investir, em mais agentes judiciais, que é a Polícia Judicial, e também nesses equipamentos para poder reforçar essa segurança dos ministros. Estava lendo aqui, Ed, que o equipamento antidrone é o item mais caro dessa lista. Ele tem um custo estimado de 12 milhões. Entretanto, ele vai ter alcance de 2 quilômetros, vai atender a CNJ, TSE, STJ, TST, segundo o relatório do STF. Mas... porque é uma área, Renata, só para explicar, assim, desculpa eu te interromper, mas para explicar isso aqui, porque ali a gente tem, aqui em Brasília, é um pouco setorizado, né? Um pouco não, é tudo meio setorizado. Então a gente tem essa área de tribunais ali, o Supremo está de frente para a praça, mas atrás dele, que tem ali do lado a Câmara Municipal, é uma área de tribunais, então o TSE está ali perto, o TST está dentro dessa região ali, dessa área, desse setor de tribunais ali. Então, tem o TST, o TSE está do lado, o STJ está um pouco acima, também do lado mais acima do TST, o CNJ também funciona ali. Então, é tudo mais ou menos na mesma área desses 2 quilômetros aí que você está dizendo. Ed. Oi. A gente estava conversando antes na reunião de pauta, né? Que é curioso como, no momento em que o Supremo Tribunal e a Justiça Brasileira estava se abrindo para ser mais conhecida, né, ela acaba tendo que passar por uma situação como essa agora, justamente de investir um dinheiro significativo, né, em área de proteção dos ministros do Supremo, né? E você estava falando que é uma coisa que parece que é muito concentrada na figura dos ministros do Supremo, né? Que outras autoridades circulam por Brasília com mais tranquilidade do que eles. É o que eu costumo dizer isso assim, que o Supremo assumiu um protagonismo dentro do judiciário, dos tribunais judiciários, assim, com uma visibilidade muito maior. Começou isso com o mensalão, em que as pessoas começaram a saber um pouco, porque até então ninguém sabia muito quem era ministro do Supremo. Assim. O mensalão trouxe isso, os ministros tiveram mais visibilidade, estavam mais no noticiário, isso fez com que as pessoas começassem a conhecê-los um pouco mais. Mas a gente teve uma mudança já desse quadro de 2000, desde o julgamento do mensalão para cá, nesses últimos anos. Agora, isso começou também, voltou a ter mais força nesse conhecimento dos ministros diante das críticas e dos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados aos ministros do Supremo e à instituição em si. Então, essa descredibilização do Supremo, consequentemente, um pouco o outro tribunal que pega um pouco isso é o TSE, porque é comandado os ministros são 3 ministros do Supremo e o presidente do TSE, a presidente do TSE é uma ministra do Supremo. Então, o TSE também entrou nessa descredibilização ali, nesse discurso de tentar tirar o crédito e a importância desses tribunais. Então, os ministros assumiram e começaram a sofrer ataques, não só ataques verbais, né, porque depois começou aquela onda de insultos, tanto aqui no Brasil, mas eles circulam menos com segurança, mas em viagens internacionais, que as pessoas começaram a filmar os ministros, a xingá-los na rua. Isso é estimulado por essas críticas que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre fez ao Supremo, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Supremo acabou tomando esse protagonismo no judiciário, nos tribunais superiores, e os ministros começaram a ter a necessidade de reforçar a segurança disso. O presidente Luiz Roberto Barroso costuma dizer aqui nos encontros que, durante a Copa do Mundo, que teve jogos aqui no Brasil, ele foi aqui ao Mané Garrincha, nossa redação, inclusive, é muito próxima aqui do estádio. Ele circulava com outros ministros ali e com alguém da família sem segurança. Eles foram assistir os jogos sem segurança. Hoje isso é uma coisa impossível aqui para os ministros do Supremo.
eles não conseguem circular assim, sem ter um reforço diante de todas essas ameaças. O Supremo recebe ameaças diárias, e são várias ameaças. Elas se intensificaram diante da proximidade do julgamento das denúncias da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e daquele núcleo de 7 aliados ali dele, que foram as primeiras denúncias julgadas. Isso teve um reforço, necessitou também de um reforço de segurança diante dessas ameaças, que são ameaças de morte, e isso fez com que o Supremo adotasse medidas que antes não eram adotadas ali. Nesse primeiro dia, nesses 2 dias de julgamento, desse núcleo chamado núcleo crucial, né, pela PGR, que foram os principais ali responsáveis por essa articulação dessa trama golpista, o Supremo precisou de ter uma varredura de cães farejadores antes das sessões começarem, o acesso ao prédio, que já não é muito simples hoje em dia, depois desses ataques dos artefatos aqui de novembro do ano passado, o acesso aos prédios ali foi ainda mais difícil. Sim, se passava por um detector de metais. Um segundo, tinha uma exigência e uma troca de crachás e credenciais para a gente que estava cobrindo pela imprensa, para acessar esse plenário, que forçou com que isso ainda necessite ter mais ainda essa segurança, esse reforço na segurança, diante dessas ameaças. Então, se ameaça de morte dos próprios ministros, da família, o ministro Alexandre de Moraes é supervisado nisso. Então, isso trouxe para o Supremo uma necessidade de se blindar, que eles achavam, até mesmo assim, eu estava dizendo isso um pouco antes, que o ataque de 8 de janeiro já trouxe isso, já deu uma assustada e trouxe essa necessidade de reforço dessa segurança. Quando se entendeu que veio a posse, um pouco antes da posse, estava tudo muito mais tranquilo, depois da tentativa de impedir a diplomação do presidente eleito Lula, aqui no final do ano de 2022, veio a posse e isso trouxe um clima de mais tranquilidade aqui em Brasília. Assim, a posse mudou um pouco a energia da cidade. Mais uma semana depois, veio esse ataque das sedes dos 3 poderes aqui em 8 de janeiro. Então, aí sim o Supremo voltou a ter uma atenção a essa necessidade de reforço à segurança. Isso foi ficando um pouco mais suave ao longo do ano, mas aí veio esse atentado físico ali ao prédio, ao Palácio do STF. Então, agora os ministros reforçam esse policiamento e essa proteção, não só a proteção individual dos ministros, como a proteção da estrutura mesmo. Assim. Então, nos outros tribunais a gente não vê tanto isso. Assim. Mas hoje é possível, para quem acompanha o noticiário, identificar ministros do Supremo. Ministros do STJ, que têm mesma relevância do que os ministros do Supremo, de outros tribunais, como o TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e não tem essa visibilidade toda. Assim. Essas pessoas circulam aqui na cidade com muito mais tranquilidade, menos esse aporte de segurança que é hoje exigido pelos ministros do Supremo diante dessa crescente onda de ataques, assim, e que vem sendo sempre estimulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda mais inflada por seus apoiadores, que começam a ter atos individuais disso, né? Esse ataque de novembro não foi um ato isolado, não era um lobo solitário, como se chegou a sugerir isso aqui no dia que ele atirou esses artefatos lá no prédio, mas isso mostra que essas atitudes elas podem sair sim de atos de outras pessoas que são estimuladas por essa crescente onda de ataque, de ódio e de descredibilização do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda sim exige essa necessidade desse reforço de segurança. Então, por isso, talvez, o orçamento que tem sido tão ajustado, né, pela Secretaria pelo Ministério da Fazenda, de necessidade de enxugar o orçamento da União, isso não foi até agora, pelo menos, mas eu não acredito que seja questionado pelas instituições. O Congresso deve aprovar isso com muita tranquilidade e a mesma coisa o Executivo na liberação.
se entende institucionalmente que, após o atentado, os ataques de 8 de janeiro, a necessidade de proteção das instituições aqui. Então, essa necessidade não só da instituição física do prédio, né, como dos seus integrantes, das suas lideranças aí.